Sobre um tema bastante importante dentro do paisagismo, que é a escolha da planta certa. A escolha da planta certa no jardim. Estou falando do jardim sem considerar aspectos. Lógico que isso tem influência no uso de árvores, de palmeiras, etc. Mas vamos dar um foco aqui no uso das plantas herbáceas, arbustivas e trepadeiras no jardim, seja ele público, privado, residencial, jardim botânico, enfim, qualquer tipo de jardim, né? Num projeto de paisagismo, o jardim é apenas uma parte, né? Que além da infraestrutura que nós temos que criar antes de começar a implantar a parte vegetal, né? Tem que ser muito bem desenhado e o jardim é composto de plantas. As plantas são seres vivos. E como tal, elas não são iguais a materiais de construção. Elas dependem de vários fatores do meio, né? Tanto climáticos, edáficos, assim como até do tipo de uso que se vai dar a essas plantas. Então, por isso que o tema da nossa apresentação aqui hoje é a escolha da planta certa. Bom, tudo se inicia então com um projeto. Qualquer jardim tem que ter um projeto. E basicamente o primeiro aspecto que deve ser considerado nesse projeto é a definição do tipo de jardim que nós queremos. Então, se nós estamos numa área pública, nós vamos fazer um jardim público. Se nós estamos num hospital, nós temos que fazer um jardim voltado para o bem-estar dos pacientes e assim por diante, porque nós temos que sempre pensar no usuário desse jardim, né? Portanto, essa definição é muito importante, porque em função disso é que nós vamos eleger os tipos de plantas e o desenho final do jardim, né? Bom, dentro desse projeto, uma das primeiras partes relativas à vegetação e ao jardim é a escolha das plantas. Isso é muito importante, nós cometemos muitos erros por não escolher as plantas certas, quer dizer, nós temos muitos fracassos em jardins construídos puramente por escolher as plantas erradas. Além dessa escolha, nós temos depois a implantação, né, que é exatamente a parte final, básica, né, e a sua manutenção. Tudo isso tem a ver muito com o sucesso final de um jardim, contemplando esses aspectos todos aí que nós mostramos, né. Vamos ver tipos de jardins, né? Jardins residenciais, casas ou apartamentos, são coisas bem diferentes. Um jardim residencial numa casa térrea é uma coisa. Já num condomínio de apartamentos é diferente. Num condomínio de residências também, de casas também é diferente. Então, nós temos que estar atento para esse aspecto, que o objetivo final do jardim é o bem-estar das pessoas que vão usufruir desta área, né? Então, jardins em condomínios, por exemplo, que é a grande tônica do momento, em que em todo o Brasil se constrói muitos condomínios, né? E se fazem jardins muito superficiais, sempre se preocupados com jardins de baixo custo e fácil manutenção, principalmente porque não se tem pessoal habilitado para se fazer o jardim. Então se projeta um jardim, ele é implantado e a partir daí a manutenção deixa muito a desejar. E por isso que se faz projetos bem simples, né? Existem jardins específicos em que tem que ser muito bem estudado para não interferir com o seu uso dos seus ocupantes, né? Como em hospitais, por exemplo, né? Como em lojas, por exemplo. Dentro de uma loja nós podemos ter plantas de jardins mais ou menos elaborados, mas de uma forma que não interfiram, por exemplo, na visibilidade dos produtos expostos e até com o trânsito das pessoas que entram nessa loja. Em hospitais nós temos que pensar em jardins que trazem a tranquilidade às pessoas que visitam, ou às pessoas que usam, né, que são basicamente os doentes, né, os pacientes desse hospital, né? Então tem que ser alguma coisa que tenha, que proporcione sombras e relax para esses usuários. Não vou entrar em detalhes específicos. Restaurantes, por exemplo, né? Jardins de restaurantes. Não sei se vocês sabem, mas muitas vezes as pessoas
frequentam um determinado restaurante, nem tanto pela comida, tudo bem, geralmente tem que ser boa, mas principalmente pelo bem-estar, pelo prazer de estar num local desse, em que tudo é harmonioso, em que tanto sob o aspecto de decoração, mas também das plantas, dos jardins. Eu conheço jardins, por exemplo, que tem jardins verticais muito bem elaborados, ou jardins de inverno que dê face a sala de refeição, por exemplo. Tudo isso é muito importante na sua projeção. Então tem que ser jardins específicos para essas situações. Jardins internos, né? Por exemplo, isso principalmente em restaurantes, mas também em residências, jardins de inverno, por exemplo. Podem ser feitos jardins de vários níveis, principalmente jardins de meia sombra, e também plantas, o uso de plantas com objetivo de decoração, mas de uma forma assim, tipo vasos e jardineiras dentro. Meio portátil, onde que se pode se mover facilmente para facilitar a manutenção do espaço, né? Áreas públicas, por exemplo, né? Praças e arborização. Aí já nós temos que pensar em jardins de fácil manutenção, que as áreas verdes constituem um grande problema para o poder público, pela falta de mão de obra qualificada e principalmente pelo vandalismo que é imprimido a essas áreas, né? Hoje, nos dias de hoje. Eu me lembro, nos anos 60, que na Praça da República, em São Paulo, haviam jardineiras com gloxíneas, imaginem, na Praça da República, né? Então, em áreas públicas hoje, não se pode pensar em jardins muito elaborados, em jardins de plantas delicadas, canteiros maciços, por exemplo, com flores anuais. Tudo isso é quase inviável em áreas públicas, apesar de haver em algumas cidades jardins desse tipo. Então tem que pensar sempre em jardins de fácil manutenção, em que o vandalismo não interfere grandemente na sua beleza e no desenvolvimento desse jardim. Então, basicamente, o que se usa são gramados, árvores, palmeiras e, eventualmente, arbustos. Alguns canteiros maciços com plantas perenes, né, que podem ser tolerados, né? E, lógico, nas áreas públicas, o principal aspecto que deve ser considerado é na arborização, tanto dessas áreas tipo praças, mas também de ruas. Afinal de contas, as calçadas das ruas e canteiros centrais e avenidas, de largas avenidas, são áreas muito importantes para se fazer jardins, para introduzir o verde na vida das pessoas, porque, como vocês sabem, as cidades não têm muitos espaços livres para a incorporação do verde. Ou são as praças, né, que nós acabamos de falar, ou são as áreas de calçada. Bom, quais são os parâmetros dessa escolha das plantas? São vários parâmetros que guiam, que norteiam a escolha. Realmente chega a ser até complexo, né? Por isso que nós desenvolvemos um aplicativo para auxiliar um pouquinho o usuário, o paisagista ou projetista. Mas basicamente, os primeiros parâmetros é o porte da planta. Que planta nós vamos utilizar? Então, para saber isso, nós temos que segmentar a área do nosso jardim. Dizer assim, o que nós queremos aqui? Bom, nós queremos aqui na beira desse muro, onde tem um prédio aqui, por exemplo, nós vamos colocar árvores, por exemplo, né? Plantas arbóreas, para tentar esconder um pouco a monotonia da parede e das construções desse lado. Isso é invisível aqui no nosso jardim, onde nós concentramos o extrato arbóreo basicamente nas margens, na periferia do jardim, né? Para preservar espaços livres e abertos, ensolarados, na parte mais visível do jardim, né? Então, o primeiro aspecto é esse. E as partes, então, se nós definimos o local, segmentamos a área para árvores, nós vamos escolher também áreas para áreas ensolaradas, onde podemos incluir tanto arbustos floríferos, mas principalmente herbáceas, né, e subarbustos floríferos, que podem ser colocados tanto na forma de canteiros maciços, mas também de bordaduras, de renques, enfim, dentro dessas áreas mais abertas.
Bom, outro aspecto, outro parâmetro que deve ser considerado é a beleza. O que nós queremos dessa vegetação que nós estamos colocando ou projetando para esse jardim? O que nós queremos, né? Porque a beleza é fundamental também no jardim, né? Seja ela pelo colorido das suas flores, seja pelo colorido dos seus frutos, né? Ou a curiosidade dos seus frutos, né? Seja pela cor, textura ou outros aspectos da sua folhagem, né? Isso é muito importante em jardins tropicais, onde nós não temos muitas opções de plantas floríferas anuais, principalmente. Então nós temos que contar muito com plantas cuja beleza não está nas flores, mas sim nas folhas. Primeiro porque é uma beleza durável, ao contrário das flores que são frugazes e ocorrem 1 ou 2 vezes por ano. Então é muito importante, se nós queremos ter cores no jardim, temos que contar também com plantas de folhas coloridas ou variegadas, que quase sempre é branca ou dourada, né? De modo que principalmente no verão nós temos que cuidar, pensar muito nesse aspecto, porque mesmo aqui, por exemplo, no Sudeste, nós até conseguimos cultivar muitas espécies anuais, mas principalmente na primavera, não tanto no verão, quer dizer, no outono ou na primavera e no inverno até. Mas no verão é muito difícil, então nós temos que contar com plantas cuja beleza não está necessariamente nas flores, né? Outras plantas, por exemplo, apesar de não terem cor nenhuma, não florescerem, não tem variegação, porém são belas pela própria forma das folhas. A gente chama plantas de folhas decorativas, né? Como são os filodendros, um canteiro maciço de filodendro numa área aberta, ensolarada, de gramado, fica fantástico. Tem várias espécies que são geralmente brasileiras que podem ser utilizadas nessas condições. Bom, outro parâmetro importante na escolha da planta, né, são as condições edafoclimáticas, as condições de solo e de clima que nós temos. Esse é o fator mais importante. A gente comete erros todos os dias colocando plantas em lugares que não é apropriado para elas. Eu gostaria de citar um exemplo bem típico aqui, né? Por exemplo, Hemerocallis floresce e desenvolve muito bem, por exemplo, no litoral sul, por exemplo, né? Aqui nós não conseguimos cultivar essa espécie, porque geralmente quando desenvolve, em um ano ela desenvolve bem, depois aparecem alguns tipos de requeimas e outros tipos de doenças, ou então não floresce adequadamente, mesmo renovando todos os anos os canteiros. Então é uma planta inadequada para esse clima, por exemplo, a não ser uma ou outra cultivar tem mais condições. E assim por diante, plantas, por exemplo, da região amazônica não vão muito bem aqui, outras, por exemplo, de regiões de altitude, né, de Campos do Jordão, por exemplo, não adianta insistir em cultivar aqui que não vai, tem umas que não chega nem desenvolver, né, quanto menos florescer. Então as condições climáticas são muito importantes. Associado a isso são as condições edáficas, e aí nós falamos da textura, né, que se ela é um solo arenoso, uma textura média ou um solo argiloso, né? E dentro de solo nós temos também a estrutura, os solos mais estruturados, em que é mais agregado suas partículas, né? As 3 partículas, areia, a silt e argila, então esses solos são bem agregados, então eles permitem uma aeração maior do solo, então conseguimos cultivar muitas plantas, porque exige um solo mais arejado, né? Lógico que a adição de matéria orgânica sempre dá um incremento, né? Então, se nós temos uma condição de solo pouco estruturado, nós temos que adicionar matéria orgânica necessariamente para melhorar essa estrutura e com isso dar condições para desenvolver essas plantas. Outro aspecto são as condições químicas do solo, não necessariamente químicas sob o aspecto nutricional, mas principalmente pH e salinidade, né? Porque nutrição a gente pode fornecer, seja através da matéria orgânica ou através dos fertilizantes químicos, mas essas condições edáficas, do tipo pH ácido, os pHs podem variar aqui nas nossas condições de 4 até 7, né? Não temos solos muito alcalinos, exceto no litoral, nas áreas praianas, onde adicionalmente nós temos um outro problema que é a salinidade, por cloreto de sódio mesmo, excesso de sódio
um local onde, entretanto, tem muitas plantas que apreciam, né? Então nós temos que saber essas exigências dessas plantas e para poder escolher a planta certa. Mesma coisa, condições de pH, nós podemos até corrigir basicamente, levemente os pHs, principalmente do lado ácido, nós podemos elevá-lo até pH 6, 6,2 através da adição de calcário. Lógico, tem plantas que exigem um pH ácido, outras exigem um pH mais próximo do neutro e outros pH alcalino, né? Acima de 7. Então esses aspectos é importante ser considerado. Então se nós temos uma condição, sei lá, ácido, e não queremos investir muito na sua correção, nós podemos resolver o problema escolhendo plantas certas, né? Vamos ver a parte mais importante que sempre considero, exigências climáticas. A grosso modo, as exigências climáticas permitem dividir as plantas entre tropicais, subtropicais e temperadas. É uma divisão bem grosseira porque há exceções, mas basicamente quando nós falamos de plantas tropicais, nós estamos imaginando as helicônias, as aráceas, né? Vários grupos que são utilizados no jardim. Subtropicais, da mesma forma, temos várias plantas que podem ser cultivadas no sul, né? Ou no sudeste, e que não toleram os extremos, por exemplo, da Amazônia ou da Mata Atlântica, porém, e muitas vezes nem sequer toleram os extremos de frio que podem ocorrer em regiões de altitude do sul, né? E as temperadas são aquelas plantas bem adaptadas para regiões frias, que não é muito comum no Brasil, exceto uma ou outra região, né? Bom, quais são os fatores limitantes do clima, né, que possa impedir o cultivo de uma determinada espécie? Basicamente são as temperaturas extremas, tanto no lado alto como no lado baixo, né? Então muitas plantas, por exemplo, nós temos um caso típico aqui, né? A palmeira laca, por exemplo, uma palmeira maravilhosa, que abaixo de 10 graus centígrados ela simplesmente sucumbe. Nós não conseguimos até hoje cultivar essa planta. Fizemos de tudo aqui e nós não estamos no sul, nós estamos aqui no sudeste, né? Durante o inverno nós criamos uma palmeira de 2, 3 metros de altura, construímos uma pequena casa de plástico em cima dela para permitir que ela sobreviva o inverno e que após alguns anos, a hora que ela atingir a fase adulta, ela possa resistir um pouco mais os frios. Bom, além das temperaturas extremas, como fatores limitantes do clima, nós temos os níveis de precipitação pluviométrica. Isso está muito relacionado com a umidade relativa do ar. Mas a precipitação pluviométrica tem tudo a ver na definição do tipo de planta, na classificação de alguns grupos de planta para jardim, como por exemplo as plantas tropicais, né? Geralmente quando nós chamamos de tropicais, nós estamos falando daquelas plantas de tropical úmido, que é a Amazônia e a Mata Atlântica, por exemplo, né? E o resto do Brasil, como por exemplo o Centro-Oeste, a região do Cerrado e a região da Caatinga, são áreas de baixa precipitação pluviométrica e de baixa umidade relativa do ar, na maior parte do ano. Com isso, as plantas que se desenvolvem naturalmente nessas áreas são plantas específicas, que crescem muito bem ali e, portanto, elas podem ser utilizadas a partir dali em ambientes com essas mesmas características, né? Então, aqui no Jardim Botânico Plantarum mesmo, nós temos temos jardins que nós chamamos de jardim rupestre, onde são jardins de solos bastante drenáveis, né? E que, apesar de não termos as condições climáticas dessas regiões naturais, mas isso é acrescentado pelas condições do solo, que fazem com que o solo seja bastante drenado, né? As plantas não acumulam água nas suas raízes e principalmente que a umidade relativa do ar é baixa. Então nós temos aqui um nível de precipitação não tão baixo quanto no semiárido e em muitas áreas do cerrado, porém a umidade relativa do ar é muito parecida, né? Pelo menos durante mais de 6 meses do ano nós temos umidade relativa do ar abaixo de 30%. Isso é muito baixo, porque pode chegar até 15%, que seria quase que um nível de umidade parecida com o deserto, né? Então a precipitação tem relação com a umidade do ar. E olha,
a experiência nossa mostra que não adianta, se você tiver plantas de umidade relativa do ar alta, cultivadas em regiões de umidade relativa baixa, não tem solução. Quer dizer, você pode irrigar, você vai dar água para o solo, porém não para o ar. E essas plantas não vão desenvolver. Só para você ter uma noção, nós até conseguimos cultivar algumas helicônias e outras plantas de clima mais tropical úmido aqui. Porém, nesses últimos 2 anos passados, que nós tivemos período longo de seca e de umidades relativas do ar muito baixas por um período muito longo, nós chegamos a perder várias espécies, apesar de ter lá irrigação de gotejo lá em cima, mesmo assim elas simplesmente morreram porque a umidade relativa do ar foi muito baixa durante um período muito longo. O contrário também é verdadeiro. Plantas, eu me lembro, por exemplo, por Lemarx tentou introduzir essas palmeiras dos campos rupestres, do Cerrado, por exemplo, na região úmida do Rio de Janeiro, e realmente não teve sucesso. É muita umidade para elas, mesmo criando um ambiente de solo muito permeável para que não acumulasse água. Quer dizer, a simples excesso de umidade relativa do ar causou problemas e elas não se desenvolveram bem ou não se desenvolvem bem nesse ambiente, né? Então a umidade relativa do ar é muito importante. Então, se nós estamos numa região, por exemplo, na região dos cerrados, por exemplo, né? Se nós queremos ter sucesso com o jardim, nós temos que partir para plantas que realmente suportam essa condição e ter poucas espécies de ambientes mais úmidos, onde nós podemos dar uma atenção maior para mantê-los vivos. No semiárido, então, é o extremo. Nós temos que realmente trabalhar com plantas suculentas, plantas de rupestres, plantas realmente de regiões semiáridas, né? Porque não há outra alternativa, né? Então, muitas vezes as pessoas sempre falam assim, não, mas eu quero ter aqui no meu jardim, eu quero ter petúnias, quero ter essas plantas floríferas anuais da Europa, mas não tem clima para isso. Então, nós podemos, no máximo, ter um pequeno sucesso num período bastante curto da primavera. Então nós temos que sempre escolher a planta certa em função do clima que nós temos e das condições que nós temos, ok? Outros fatores que influem na escolha da planta, né? Aí são mais fatores locais, né? Fatores pontuais, né? Então, por exemplo, a luminosidade do local, né? Vocês sabem que as plantas são muito exigentes nesse aspecto. Ou elas toleram sol pleno, ou elas preferem sombra completa, ou elas aceitam uma meia sombra ou meio sol. O que é meia sombra ou meio sol? Bom, a pleno sol não tem discussão, é aquele local onde o sol brilha durante o ano todo, né? Agora, meia sombra. O que seria meia sombra? Por exemplo, se nós temos o Sol, normalmente ele caminha do leste para o oeste, né? Mais ou menos posicionado numa inclinação norte, né? Principalmente aqui na região do Trópico de Capricórnio, né? Já no sul é um pouquinho mais inclinado e na região amazônica é menos, o Sol é quase que, quer dizer, a condição de luz do lado sul de uma parede lá na Amazônia é praticamente igual do lado norte. Aqui não, aqui é o contrário. Aqui o lado sul praticamente, se for um prédio ou uma residência ou um muro, o lado sul dessa parede praticamente não recebe luz o ano inteiro. É o contrário do lado norte, que recebe luz o ano inteiro. Bom, agora numa divisão norte-sul, uma parede, um muro ou uma casa, do lado leste nós temos sol pela manhã, né? E praticamente ao meio-dia nós não temos mais sol, começa a entrar a sombra. Então essas plantas que gostam dessa condição são plantas que a gente chama de meia sombra, né? Que elas apreciam o sol da manhã e não gostam muito do sol do meio-dia, né? Existem várias espécies assim. Então, por exemplo, os empáteos, né? Não as cultivares modernas, que como são pátens e bounce, que toleram o sol, o meio sol, diremos assim, né? Mas sim outras tipo Nova Guiné, que são de meia sombra, elas não toleram o sol da tarde. Então, portanto, não podem ser cultivados do lado oeste de uma parede, ou de um muro, de alguma coisa elevada que projeta uma sombra. Então, do lado oeste, nós temos sol
desde o meio-dia até o fim da tarde. Então é um sol mais quente, né? Porque ele começa a iluminar essa área já ao meio-dia e vai até o fim da tarde. É um período mais longo de exposição. Então o sol é muito mais quente. Então a gente chama que isso aí são plantas de meio sol, na verdade, né? Que toleram o sol do meio-dia, ok? Ao contrário dessa espécie Sampatins aí, desculpe, Sampatins não, as Empatins Nova Guiné, que está muito em moda hoje, muito usadas, né? Elas precisam realmente de meia sombra. Ou colocamos então no lado leste, né? Em que pega o sol da manhã e a partir do meio-dia praticamente não tem sol. Bom, esse aspecto é muito importante, você saber definir qual que é a sua condição de exposição de luz. Ninguém leva muito a sério isso, mas nós aqui mesmo, dentro de um jardim botânico, quando você tem muitas condições diferentes, a gente quebra a cara muitas vezes, porque subestima, até porque o sol varia um pouquinho, a exposição varia um pouquinho durante o ano, em função da inclinação do eixo da Terra, né? Então tem que prestar muita atenção nesse aspecto para não cometer erros, né? Plantas floríferas, geralmente são plantas de pleno sol, muito floríferas. Lógico, há exceções que nós vimos aí, os empátios estão muito em uso hoje, porque são muito floríferos, mas tem exigências. Eles realmente precisam luz, ou na parte da manhã, ou durante o dia inteiro, como são algumas cultivares, né? Então a luminosidade é um fator importante. Outro aspecto que nós chamamos outra condição que nós chamamos de meia sombra é quando nós temos debaixo de um bosque ralo, onde nós temos raios de luz que incidem no solo. Então não é uma luz contínua, né? E nós podemos categorizá-los também como meia sombra, que também são toleradas pelas mesmos tipos de plantas que nós acabamos de falar. Então, em nosso aplicativo, nós cadastramos todas as plantas, né, para todas essas condições de luz, para todas essas condições de solo, de tipo de uso, enfim, condições climáticas, etc. Bom, o tipo de uso paisagístico é o outro fator importante, também pontual, na escolha da planta. Então, quando nós falamos que nós segmentamos o nosso jardim antes de fazer o projeto, para definir onde vai árvore, onde vai arbustos, etc., é o tipo de uso paisagístico. Então nós definimos, nós queremos ter bosque aqui de um lado, então é um tipo de planta. Nós queremos ter uma área aberta, nós vamos querer ter arbustos isolados ou agrupados, ou palmeiras isoladas ou agrupadas, ou árvores também podem ser utilizadas de maneira isolada dentro do jardim, né? Uma árvore especial, tal, né? Ou então em bosques, né? Mas principalmente as espécies arbustivas, herbáceas, né, que exigem uma condição, principalmente, geralmente, né, as floríferas, né, exigem uma condição de exposição plena de sol, né. Então, em função de cada uma dessas situações, nós vamos definir, de cada tipo de uso, né, no paisagismo, nós vamos definir que planta nós queremos. E se nós temos numa entrada um pergolado, ou um portal, ou uma cerca, ou um muro, nós podemos adicionar também plantas trepadeiras. Se nós temos um ambiente aquático, um espelho de água, nós podemos utilizar plantas aquáticas. Então se percebeu que dependendo do tipo de uso, nós vamos ter um tipo de planta diferente, né? Bom, outro aspecto que muitas vezes ninguém nunca se considera é os atributos ornamentais que nós procuramos em uma planta. O que nós queremos para as plantas do nosso jardim? Nós queremos uma planta que tenha flores lindas, frutos decorativos, folhas coloridas, enfim, a planta não é agradável, não é bela somente, ou não atrai somente pela beleza das suas flores, mas tem outros fatores que devem ser considerados, principalmente nas regiões tropicais, onde nós não podemos contar com plantas floríferas o ano inteiro, né? Principalmente no verão. Então temos que contar com outros atributos ornamentais, né? Então dependendo do atributo que nós desejamos, nós vamos escolher um tipo de planta certa. Então tudo isso foi cadastrado também no aplicativo. Tipo textural da planta, né? O que nós queremos? Plantas herbáceas, arbustivas, trepadeiras, arbóreas, palmeiras. Então é o tipo textural. Temos que definir também, se nós estamos numa área aberta, nós queremos fazer canteiros ou bordaduras, nós vamos utilizar plantas mais do tipo herbáceas
ou subarbustivas, geralmente para canteiros, nunca utilizamos plantas arbustivas propriamente ditas, a não ser numa área muito grande, né? Onde podemos implantar canteiros bem grandes. A forma de crescimento da planta, o que nós queremos? Queremos uma planta ereta, uma planta decumbente, uma planta prostrada. Então, se nós estamos, por exemplo, queremos fazer uma forração ou queremos cobrir um talude, nós temos que procurar sempre plantas de crescimento prostrado, onde ela cobre o solo mais facilmente, né? E, se possível, que ela seja estolonífera, para ela se fixar em vários pontos dos seus ramos no solo, para proteger, se for um talude, né? Enfim, essas são as diferentes formas de crescimento que nós podemos ter, né? Ereta, decumbente, prostrada ou subereta, né? A altura e diâmetro da planta, né? É importante dependendo do tipo de uso que nós queremos, né? Temos que definir. Então, se nós queremos uma planta herbácea ou subarbustiva para preencher um canteiro maciço, seja ele florífero ou de folhas coloridas, nós temos que definir a altura, porque isso está muito relacionado com o tamanho desse canteiro. Muito próximo, em áreas muito restritas, nós temos que trabalhar com plantas bem baixas, talvez menores do que 30 centímetros, porque nós vamos enxergar ela de cima, porque nós não temos como ver ela de longe. Já áreas muito grandes, onde nós temos a possibilidade de visualizar essa área de um ponto mais elevado do terreno, nós podemos trabalhar com plantas até 2 metros de altura para a formação de um maciço, né? Então, tudo isso, dependendo da situação, nós vamos escolher a altura. Mesma coisa o diâmetro, né? No caso de plantas herbáceas, arbustivas, subarbustivas, tem relação direta com o espaçamento que nós vamos dar para essas plantas. Porque o que nós queremos é cobrir o solo no caso da implantação de um maciço ou de uma bordadura, né? Já no caso de árvores, é importante também para definir o espaçamento que nós vamos colocar, para evitar que nós venhamos formar um bosque muito denso, né? Onde não tem espaço para que as plantas todas se desenvolvam, e aí vai ter uma disputa muito grande pela luz, né? Tipo de substrato em que vivem essas plantas na natureza. Nós temos plantas que vivem em cima de outras árvores, são as epífitas, né? Nós temos plantas que vivem no solo normal, que nós chamamos de terrícolas, né? Que é a maioria das plantas. Mas nós temos plantas que vivem em ambientes de pedra, de terrenos pedregosos, terrenos rupestres. Nós chamamos de plantas rupestres, né? Ou rupícolas, né? Rupícolas, que crescem nesses ambientes. Então, tem muitas plantas que existem, tanto palmeiras, quanto filodendrons, quanto begônias, crescem nesse ambiente, né? Então, nós temos que, quando nós utilizamos uma planta que vive em nenhum desses substratos, nós temos que dar essa mesma condição para ela no jardim, senão ela não vai desenvolver adequadamente, né? Mesma coisa, se ela é de várzea, úmida, que são já chamadas plantas paludícolas, né? Elas não toleram água, submersão na água ou permanentemente na água, mas elas toleram terrenos argilosos muito pesados, que durante os períodos de chuva ficam muito úmidos e quase pantanosos, né? São as plantas paludícolas. Então, por exemplo, aqui no Jardim Botânico Plantário nós temos uma área que é uma várzea de solos muito argilosos. Somente esse tipo de planta se desenvolve ali, né? Mesma coisa, aquelas plantas que crescem dentro da água. Existem plantas que crescem dentro da água ou enraizada no fundo, emergindo as suas folhas, ou enraizada no fundo, ou emergindo, ou flutuando as folhas, ou então totalmente flutuantes, sem fixação no solo, no fundo do lago, né? Então tudo isso tem que ser entendido para não fazer besteira, não colocar a planta no lugar errado. Se ela é assim na natureza, nós vamos dar a mesma condição para ela no cultivo. A natureza tem que ser respeitada. Nós aprendemos com a natureza, né? Essas plantas todas que estão por aí cultivadas, em cultivo no paisagismo, elas todas vieram da natureza. E então nós temos que saber de onde elas vieram, como que era o ambiente na natureza. Lógico, quando nós trabalhamos com uma planta comum, nós sabemos já, mas quando aparece uma planta nova, nós temos que saber de onde que ela veio,
É uma planta aquática, uma planta de solos super arenosos. Tudo isso tem que se saber para se definir que tipo de planta vamos usar na minha condição, na nossa condição que nós temos lá, né? Existem plantas epífitas, são aquelas que crescem em cima das árvores, mas também crescem em ambientes muito drenáveis, como ambientes de pedra. Então é muito próximo, rupícola e epífita, né? São aquelas que crescem, tem umas que são hemiepífitas, elas crescem nas árvores, porém se elas caem no chão, elas continuam crescendo. Ou então cai no chão, enraiza e sobe, ou então elas, estando em cima das plantas, ela emite uma raiz que vai até o solo e lá ela se alimenta também do solo. Então ela é hemiepífita, né? Meia epífita, né? Ok? E ciclo vital da planta. Nós temos plantas que duram apenas alguns meses, são as plantas anuais. Outras vivem por um período muito curto, tipo 2, 3 anos, nós chamamos de semi-perenes. Aí nós temos plantas perenes que vivem por muito tempo. Lá no sul, por exemplo, nós temos plantas que vivem 2 anos. No primeiro ano ela apenas forma folha, parte vegetativa. No segundo ano é que ela vai florescer, né? Existem plantas, principalmente palmeiras e algumas árvores, que elas crescem, nunca florescem, são perenes, porém no momento que elas florescem, elas morrem. Elas são chamadas de monocárpicas. Existem muitas palmeiras assim e várias espécies arbóreas, né? Então nós temos que saber, em função dessa condição, nós vamos escolher a planta adequada, né? Com relação à drenagem do solo, nós já falamos mais ou menos indiretamente com relação a essas plantas que crescem de forma epífita sobre outras árvores ou em áreas as plantas que crescem em terrenos pedregosos, né, as rupícolas, né, são ambientes muito drenáveis, né? Então essas plantas têm grande chance de ir bem também em solos bem arenosos, né? Principalmente ser ricos em matéria orgânica. Então dentro das categorias de drenagem nós temos solos a gente chama de drenagem rápida, que são os solos arenosos, né? Assim como os ambientes de terrenos pedregosos, né? Que praticamente a água bate lá e escorre, né? Outros de textura média, e temos os solos argilosos, que são solos de textura pesada, né? Como são as argilas, né? Que podem prefazer aí 99% do seu conteúdo, como é os solos de várzea, solos hidromórficos, ou então os solos de olaria, né? Que realmente tem grandes vantagens porque absorve bastante umidade, porém ficam encharcados, nós temos que cultivar plantas paludícolas e quando secam eles racham. Então são problemas em ambos os extremos. Seja ele o arenoso, né, por não reter umidade, grande quantidade de umidade, por isso temos que colocar plantas adequadas, e os argilosos, que armazenam muita água e quando secam ficam craquelados, né? pH e salinidade do solo, nós mais ou menos falamos, né? Que é outro fator importante dentro aí no caso dentro do solo, né? Que tem relação com as condições a capacidade de absorção de nutrientes e de hidrogênio, íons de hidrogênio, ou cátions, né? A maioria dos solos brasileiros nunca estão muito abaixo de 4, pH 4, a não ser as turfas orgânicas e tal, e nunca muito acima de 7, que seriam os solos arenosos do litoral e alguns de áreas de semiáridos, né, onde tem muito sal, né? Mas o pH ideal sempre está na faixa de 4,5 até 6,8, 7. Ideal para a maioria das plantas, quer dizer, tem plantas que apreciam a faixa do lado ácido, né, entre 4,5 e 5,2, e aqueles que estão na faixa neutra de 6 até 5,8 até 6,5, 6,8, né? Então temos que saber porque cada planta tem uma exigência particular nesse aspecto. Então é sempre importante, é lógico que podemos corrigir o pH ácido com adição de calcário, mas se nós temos plantas que exigem pH baixo, nós vamos utilizá-la com plantas baixas, se nós não queremos fazer um investimento na sua correção. A correção no sentido contrário, baixar o pH é um pouco mais técnico, mais complicado, através do gesso agrícola.
mas o mais indicado no caso é utilizar plantas que toleram essa condição. É o caso, por exemplo, dos ambientes litorâneos, que além de um pH alto, elas têm um alto teor de cloreto de sódio na solução no solo. Então, somente algumas plantas toleram essa condição. Por isso, nós não podemos errar ao escolher as plantas reais para esse solo. Tanto que, em nosso aplicativo, nós criamos um jardim especial, que é do jardim praiano, onde só plantas que toleram ambientes salinos é que podem ser utilizados. Continuando aqui no plantio sobre o solo, vamos só mostrar rapidamente o que significa isso que nós falamos em termos de tipos de uso. Isso é muito importante a gente falar, porque as pessoas não há uma linguagem universal entre os paisagistas. O que é um canteiro maciço, né? Isso que nós estamos mostrando aqui, onde nós concentramos uma mesma espécie ou várias espécies de mais ou menos o mesmo porte, né? Numa área aberta, tipo gramado. Já a forração é um pouco diferente. A gente sempre fala que a forração é o acabamento final de um jardim, né? Que pode ser o próprio gramado, não deixa de ser uma forração. Mas é lógico que num ambiente mais restrito de um jardim de inverno, por exemplo, ou de um jardim de um shopping, numa área pequena, tudo aquilo que a gente usa para cobrir o solo, aquilo lá é a forração. É o que o americano chama de ground cover, né? Já o canteiro maciço, o americano chama de bedding, que é a cama, né? Um negócio fechado, né? Então sempre é importante definir isso, porque no caso muitas plantas podem servir para as duas funções, mas em nosso aplicativo, que nós vamos falar mais tarde, a gente considerou essas diferenças. O que serve, geralmente plantas para a forração são plantas de porte bem baixo, né? Geralmente estoloníferas ou rizomatosas, né? Que o objetivo exatamente é cobrir o solo, né? Geralmente não são floríferas, quando o máximo tem cores tipo variegação, né? E basicamente tem a função de cobrir o terreno. Já o plantio isolado, aqui nós estamos falando de plantas para jardinagem, né? Que são plantas herbáceas, arbustivas, trepadeiras. Plantio isolado. Aqui nós estamos exemplificando com a planta cespitosa, que é uma gramínea que ela forma uma touceira, mas podia ser muito bem com um arbusto solitário, uma palmeira pequena solitária, também seria um plantio isolado. Já o plantio agrupado aqui de um arbusto, né, é um agrupamento aleatório, né? Quer dizer, um grupinho, que a gente chama um grupinho. Pode ser plantas arbóreas também, pode ser palmeiras, né? Muito usado com palmeiras, mas também com arbustos, como estão vendo aqui, né? Já o plantio agrupado em renque é uma coisa muito comum e chega ao extremo de ser uma coisa intransponível, como seriam as cercas vivas, né? Já uma bordadura é aquilo que nós utilizamos para delimitar um caminho, para dividir uma área, para bordear um canteiro, por exemplo, né? É o que estamos mostrando aqui ao longo dessa passarela, né? Pode ser também ao longo de uma parede, de um muro, mas normalmente nós chamamos esse outro espaço como plantio ao longo de muros e paredes, porque aí tem um outro fator que interfere, que nós aí já não é uma delimitação, porque a delimitação já está feita pela parede ou pelo muro, né? Mas pode-se usar os dois termos indistintamente e no aplicativo foi considerado as duas possibilidades, né? Beira de parede, por exemplo. Então, plantas que se utilizam em beira de parede geralmente são plantas de meia sombra, porque sempre do lado da parede nós temos uma condição de luz diferente de manhã ou à tarde, né? Mas não deixa de ser também uma bordadura, né? E aí podem ser plantas mais ou menos herbáceas, mas pode ser também arbustivas. O que é importante aqui é que plantas para essa condição tem que ser plantas mais ou menos esguias, ou plantas de uma arquitetura mais ou menos colunar ou no máximo piramidal. Sempre plantas arbustivas, herbáceas, também herbáceas, mas geralmente arbustivas, subarbustivas, né? Então esse é o que nós chamamos de plantas para beira de parede, para beira de muro, a mesma coisa, são plantas herbáceas mais baixas, né? São plantas cespitosas, que formam um maciço e não deixa de ser também uma bordadura, mas é uma condição específica porque essa planta precisa de meia sombra geralmente, né? Então sempre plantas de beira de cerca, muros e paredes são plantas de meia sombra, onde a luz é diferente de manhã e à tarde, né? Já uma bordadura em áreas abertas tem que ser de pleno sol. Pergolado é uma estrutura, seja de concreto, de madeira,
onde, com geralmente quatro pés, onde é plantado uma trepadeira, geralmente do tipo escandente, que cresce sobre ela e se esparrama em cima. É um tipo de uso muito comum no passado em jardins antigos, né? Já um portal é uma coisa mais ou menos vertical, em que se faz cobrindo uma passagem, por exemplo, né? Então é o que a gente chama de portal. Geralmente são utilizadas plantas trepadeiras, seja elas escandentes ou seja elas fixadas por gavinhas ou não, são todas plantas trepadeiras, né? Já uma cerca viva já é um plantio em renque muito mais adensado. E aqui no caso nós estamos diante de uma planta, de uma cerca viva defensiva, ela é provida de espinhos, então com isso ela se torna uma barreira intransponível. Ao contrário de um plantio em renque, de uma planta não destinada à cerca viva, que pode servir como uma divisória. Ela geralmente não tem espinho, ela apenas é uma divisória dentro de uma área, divide uma área, né? E apenas como divisão, não como proteção. Aqui também ela é defensiva, mas também é decorativa, né? Porque ela também produz flores, né? Topiaria, topiaria é uma coisa muito comum nos jardins antigos. Nós estamos aqui diante de um castelo, vocês estão vendo aí o castelo Vaux-le-Vicomte nos arredores de Paris, onde era muito utilizado. É o tipo do jardim dos romanos antigos, né? Muito utilizado nos tempos medievais e nos castelos europeus. O inglês considerou isso um absurdo e criou o jardim inglês, que é o jardim informal, que é o tipo do jardim botânico plantaram aqui, né? Nada de formalidade. Plantio na água. Ou na água, vamos ver os tipos de plantio que nós falamos ali. Aqui utilizando uma planta aquática enraizada flutuante. Ela é enraizada no fundo, porém as suas folhas se flutuam sobre a água e a flor sai para cima, né? Então é importante saber isso quando nós fomos. Assim também a Vitória Régia, né? Mesmo estilo, ela é enraizada no fundo e as folhas flutuam e as flores saem para fora. Já a flutuante livre é aquela planta que não tem raízes tão dispersas na água, ela não tem fixação em lugar nenhum, né? Ela flutua ao sabor dos ventos. Já uma enraizada imersa é o tipo da flor de lótus, ela é fixada no chão, no fundo do lodo, e as folhas saem para fora totalmente, elas não ficam flutuando na água, a não ser as folhas jovens, né? Já uma aquática submersa é aquela que é totalmente submersa. E aí nós temos várias, como cabomba, como higuéria ou elódia. São plantas cuja beleza é muito maior em ambientes de aquário. Mas também é interessante em jardins normais, porque elas têm, além da beleza, ela tem um importante papel na produção de oxigênio para o interior da água, porque elas são fotossintetizantes, são clorofiladas, né? Bom, telhado verde e jardim vertical. Aqui temos as duas coisas numa única imagem. Então, são aquilo que nós falamos, né? São plantas fixadas na beira na parede. No caso aqui presente, é a técnica aqui do plantarum, que a gente usa mantas sintéticas, fabricadas aqui mesmo em Nova Odessa. Nós cortamos os furos lá e colocamos as raízes nuas ali dentro. E nessa parede é colocada debaixo da manta, ou entre duas mantas, a irrigação por gotejo, né? E tem volume de irrigação diferente para a parede vertical, que drena mais rápido, do telhado, que drena menos, né? E o sistema todo é ligado a um sistema de fertirrigação que joga quase que simultaneamente uma concentração muito diluída de nutrientes, que é necessária, suficiente para o desenvolvimento das plantas. Bom, plantio sobre rochas, isso geralmente é em fendas de rochas, de muros, paredes de pedra, né? Mas também pode ser em ambientes criados com pedras e rochas. Então, é muito comum no sul, por exemplo, em fendas de muros de pedra, por exemplo. Então tem plantas, geralmente plantas rupícolas, que se adaptam muito bem a esta condição. E também sobre árvores, principalmente os filodendros, orquídeas e bromélias crescem fixados sobre as árvores, né? Que é um outro exemplo, né? De uso desse tipo de planta. Plantio em vasos de jardineiras, né? Nós falamos ali, seja eles vasos normais, que podem ser distribuídos no jardim, principalmente em áreas
muito pavimentadas, não temos condições, não temos solo exposto, né? Pode-se utilizar vasos que são portáteis, podem ser transportados, retirados e mudados. E jardineiras, evidentemente, é muito utilizado, principalmente no sul do país, onde em sacadas de janelas e mesmo em paredes normais é utilizado jardineiras com plantas geralmente pendentes, né? Para dar esse efeito. Geralmente são plantas floríferas, né? Mas também podem ser plantas que agradam apenas pela beleza da sua folhagem, dos seus ramos, né? Bom, atributos ornamentais desejados nós já falamos, né? Que elas podem agradar pelas flores, pelos frutos, pelas folhas não variegadas ou coloridas ou decorativas, pelo tronco, no caso de algumas árvores, e pela forma da copa. Ninguém cultiva, por exemplo, uma palmeira pela cor das suas folhas ou das suas flores, né? Palmeira não tem flores, né? Assim, invisíveis ou muito decorativas, mas apenas pela forma da copa, né? Aqui um exemplo de flores vistosas, né? Canteiro maciço de flores vistosas de zinnia. Aqui um conjunto de frutos, de planta com frutos vistosos, que ela é apenas cultivada porque os frutos são bonitos, é o caso da piracanta. Aqui mostrando um exemplo de plantas de folhas coloridas. Aqui a batata doce normal da cultivar Marguerite, que tem folhas ou pretas ou amarelas. E agora nós já temos aqui no jardim, isso aqui é tudo no Jardim Botânico que plantaram. Já temos também com folhas brancas, variegadas e plantas rosas. Que outro tipo de folhas multicoloridas, que não tem nenhuma, não existem duas folhas com o mesmo desenho, né? Então é um Irisine herbst, cultivar carnaval, que tem essa característica. Já folhas variegadas é bem comum em gramíneas, mas também em outras plantas, né? Cuja cor geralmente é branca, né? Ou dourada. Folhas decorativas. Esse canteiro de Philodendron apenas é belo pelo desenho das suas folhas, né? Então é pela forma das folhas. Então é um tipo de folha decorativa, né? Tronco e ramos decorativos, né? Um caso aqui tipo do tataré, onde tanto a cor quanto a forma do tronco é interessante, porque ela tem esse marmorizado da casca, mas acho que o detalhe mais importante aqui é que os ramos não são cilíndricos, como sucede com a maioria das plantas, mas sim são angulados, né? Forma da copa, né? Uma palmeira é um caso típico, né? O único atrativo desta planta é a forma da copa e talvez até do tronco, né? Aqui o caso dos ciprestes italianos, de forma colunar, não tem flor, não tem cor, apenas a forma da copa, que é o seu atrativo principal, né? Tipo textural da planta pode ser uma erva, nós falamos, subarbusto, arbusto, arvoreta e árvore. O que são arvoretas? A árvore todo mundo conhece, arbusto também é uma planta que não é mole o suficiente como a erva, porém não tão duro o suficiente quanto uma árvore, né? E o subarbusto está intermediário entre os dois, né? O porte não tem muito a ver, porque nós temos, por exemplo, as bananeiras são herbáceas, têm tamanhos altos, né? Agora, o que são arvoretas? São aqueles arbustos, tipo a espirradeira, por exemplo, que é um arbusto de jardim, entretanto, se conduzida, vira uma arvoreta, que é, aliás, uma das plantas bem utilizadas para arborização urbana debaixo de fios elétricos, que é uma das poucas plantas que realmente nunca vai criar problema para a fiação elétrica. E árvores são as formas conhecidas, né, lenhosas, que tem diâmetro de tronco ao nível do peito acima de 12 centímetros e tem alturas acima de 4 metros. Aqui um canteiro maciço de uma erva, de uma planta herbácea, né? Geralmente são plantas anuais, ou sempre são plantas anuais, né? Tem um período de vida mais ou menos curto, seja lá 3, 4 meses. Subarbusto é aquilo que eu falei, que não é tão mole o seu tecido, os seus ramos, mas também não tão duro quanto os arbustos. Aqui é o caso da Chetaria azurea, né? Aqui nós temos um arbusto, que já é uma estrutura um pouco mais dura, né? Quebradiça, que é exatamente o caso aqui da Califa veuquesiana. Aqui mostrando a arvoreta e aqui uma árvore. Bom, pessoal, vocês perceberam que são muitos os fatores que interferem na escolha da planta certa.
Realmente é humanamente impossível guardar todos esses fatores, essas características para todas as espécies, porque o universo de plantas que nós dispomos hoje para a confecção de jardins no Brasil é imenso. Por isso nós criamos o aplicativo Jardim Fácil. Foi um trabalho de longos anos, sempre tentando resolver essa dificuldade. Nós temos vários livros, mas para se dominar esse conhecimento tem que se estudar. E o aplicativo foi feito exatamente para isso, para auxiliar o usuário a não ter que conhecer profundamente e estudar profundamente todas essas características. Então o aplicativo Jardim Fácil é bastante interessante nesse aspecto. Vai realmente ajudar muito o usuário a escolher a planta certa, sem ter realmente um grande conhecimento sobre estas espécies.